Sempre vou ao mercado no sábado de manhã com meu filho, Caio. Essa rotina já faz parte das nossas vidas. Ele tem apenas 7 anos, mas adora ajudar a escolher as coisas nas prateleiras e sempre pergunta se pode empurrar o carrinho. A gente sempre vai no mesmo supermercado perto de casa, e, por isso, já conhecemos alguns dos funcionários, o que torna tudo mais familiar. Naquele dia, o lugar estava mais cheio do que o normal. Gente se esbarrando, carrinhos barulhentos, e aquele cheiro de pão fresco vindo da padaria. Caio me puxou pela mão, apontando para um pacote de bolachas que ele queria experimentar. Rimos juntos, e eu não pude deixar de pensar em como momentos assim são importantes, pequenos prazeres que fazem tudo valer a pena. Continuamos fazendo nossas compras, e ele se divertia escolhendo frutas e perguntando sobre cada uma. Eu respondia, tentando deixar tudo mais divertido. A gente chegou na seção dos doces, e Caio ficou encantado com a quantidade de opções. Ele sempre quer um chocolate, mas sabe que só pode escolher um, então, com um olhar esperançoso, escolheu um. Eu coloquei no carrinho e seguimos. Quando a gente se aproximou do caixa, o ambiente mudou. A música que tocava no supermercado não era mais alegre, e a pressão de estar cercada de tantas pessoas começou a pesar. O Caio começou a brincar com um carrinho menor, fazendo barulho e rindo. Era esse jeito dele que eu adorava, essa inocência que me fazia esquecer das preocupações. Eu me deixei levar, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Mal sabíamos que aquele dia de compras ia se transformar em um pesadelo. Naquele instante, tudo parecia normal e tranquilo, e eu só queria aproveitar mais um momento simples com meu filho. Estava longe de imaginar que, em questão de segundos, a alegria daquele dia ia ser completamente arruinada. Enquanto estávamos perto do caixa, empurrando nosso carrinho cheio de coisas que escolhemos juntos, de repente, a atmosfera leve e divertida virou uma tempestade. O segurança apareceu do nada, com a cara fechada, como se estivesse ali para investigar um crime. Eu vi a expressão dele mudar quando olhou pro Caio. Ele se aproximou de nós, e meu coração acelerou. Algo não parecia certo. Oi, tudo bem? O que aconteceu? Eu perguntei, tentando manter a calma. Mas ele nem me respondeu. Olhando fixamente pro meu filho, acusou, aquele menino pegou um chocolate e escondeu no bolso. Meu estômago revirou. O que ele estava falando? Caio, que estava ao meu lado com os olhos grandes, não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Eu olhei para ele e vi a confusão no rosto dele, enquanto ele balançava a cabeça, como se dissesse que não tinha feito nada. Eu não podia acreditar que um adulto, que deveria estar ali para proteger as pessoas, tinha coragem de fazer uma acusação dessas. Olha, meu filho não pegou nada, ele tá comigo o tempo todo. Você tem certeza do que está dizendo? Falei, tentando manter a voz firme. Mas o segurança só insistia, como se tivesse certeza absoluta. E eu sabia que ele só estava fazendo isso por causa da cor da nossa pele. Senti uma raiva tão intensa que parecia que o chão tinha desaparecido sob meus pés. Isso não é só sobre um chocolate, eu gritei. Você tá acusando ele só por ser uma criança negra. Se ele fosse branco, você teria feito isso? As pessoas em volta começaram a olhar, algumas cochichando, outras com expressões de surpresa, e eu me sentia cada vez mais exposta. Caio começou a se encolher, e eu não queria que ele visse o medo nos meus olhos. Olhei nos olhos do segurança, tentando fazer ele entender que não era só um erro, era um racismo escancarado. Como alguém poderia tratar uma criança daquela forma? A indignação crescia dentro de mim, e eu sabia que precisava lutar por Caio. Ele não merecia passar por isso. A raiva queimava dentro de mim, e eu não conseguia me segurar. Aquelas palavras jogadas na cara do meu filho eram um insulto, e eu sabia que não podia deixar aquilo passar em branco. Olhei em volta, as pessoas ainda observando a cena, algumas parecendo desconfortáveis, outras apenas curiosas. Isso é ridículo, eu disse, tentando manter a voz firme, mas cheia de emoção. Ele é só uma criança. Como você pode acusá-lo de roubo sem nenhum pingo de prova? O segurança continuava a olhar para mim com uma expressão de desdém, como se eu estivesse exagerando. Ele repetiu que estava apenas fazendo seu trabalho, que tinha que ficar de olho nos suspeitos. Senti um nó na garganta.
A forma como ele falava, como se o Caio fosse um criminoso em potencial, me deixou ainda mais revoltada. Eu sabia que tinha que fazer algo, não podia deixar essa situação passar como se fosse normal. Você tá dizendo que meu filho é suspeito só por causa da cor da pele dele, não é? Você não viu ele fazendo nada, e mesmo assim, resolveu que ele é culpado só porque é negro. Fui perdendo a paciência, e a raiva transbordava a cada palavra. Eu não tinha como ficar calada enquanto meu filho enfrentava uma situação tão injusta. Olhei para Caio, que estava ali, com os olhos grandes e confusos, e isso me partiu o coração. Queria protegê-lo de tudo isso, mas sabia que não podia escapar da realidade. A gerente do supermercado apareceu no meio da confusão, e eu a encarei, esperando alguma atitude dela. Isso é inaceitável. Você tem que entender o que está fazendo aqui, eu disse para ela, já cansada de ouvir as justificativas vazias do segurança. A gerente tentou me acalmar, mas não queria ouvir promessas vazias. Eu queria que ela tomasse uma atitude. O segurança, percebendo que as coisas estavam saindo do controle, começou a recuar, mas não sem antes soltar um comentário desaforado. Não é só isso, todo mundo sabe que esses meninos, ele começou, mas não deixei ele terminar. Você não tem ideia do que está falando. Você não tem o direito de olhar para meu filho e ver um ladrão. Ele é uma criança, e você é um adulto que deveria saber melhor. As pessoas começaram a murmurar, algumas concordando com o que eu dizia, outras ainda com medo da reação do segurança. Eu não me importava mais. A única coisa que importava era proteger Caio e deixar claro que aquilo era racismo, e não uma simples acusação. Não era só uma briga pelo chocolate, era uma luta contra a injustiça que muitos de nós enfrentamos diariamente. E naquele momento, eu decidi que não ia deixar que essa situação acabasse ali. A gerente finalmente se aproximou de mim, com um olhar de preocupação. Desculpe pelo que aconteceu, estamos aqui para resolver isso, ela disse, tentando acalmar os ânimos. Eu sabia que ela tinha boas intenções, mas as palavras dela soavam vazias. Meu coração ainda estava acelerado, e eu sentia a adrenalina correndo nas minhas veias. Isso não é apenas uma simples mal-entendido, respondi, com a voz firme. Meu filho não deveria ser tratado assim, e vocês precisam fazer algo a respeito. Ela começou a falar sobre o treinamento que a equipe recebia, sobre como eles estavam sempre buscando melhorar, mas eu não queria ouvir isso. O que eu queria era justiça naquele momento, e o que estava acontecendo não era apenas uma questão de treinamento, mas sim de entendimento e respeito. Caio, ainda ao meu lado, estava quieto, olhando em volta com um misto de confusão e medo. O jeito que ele se encolheu me partiu o coração. Uma criança que só queria brincar e ajudar a mãe acabou sendo alvo de preconceito. O segurança, percebendo que estava em uma situação complicada, começou a se afastar, mas eu não deixei barato. Você não pode sair assim, sem se desculpar, eu gritei. Ele hesitou, e por um instante, pensei que ele fosse voltar e enfrentar o que tinha feito. Mas ele apenas virou as costas, e eu percebi que ele não estava disposto a reconhecer o erro. A raiva aumentou dentro de mim, mas ao mesmo tempo, uma tristeza profunda tomou conta. Eu estava tão cansada de lutar contra esse tipo de coisa. A gerente então pediu para eu acompanhá-la até a sala dela, onde podíamos conversar em um lugar mais calmo. Eu hesitei, mas sabia que não ia resolver nada gritando no meio do mercado. Fui com ela, levando Caio na mão. Assim que entramos, ela fechou a porta e começou a falar sobre como a loja tinha um compromisso com a diversidade e inclusão. Mas, no fundo, eu sabia que aquelas palavras eram só um discurso. Eu quero que você me diga como podemos melhorar, ela insistiu. E, nesse momento, percebi que, se eu não falasse, nada ia mudar. Falei sobre a importância de educar os funcionários, sobre como o preconceito estava enraizado na sociedade e que o supermercado não era exceção. Ela parecia genuinamente interessada, tomando notas e fazendo perguntas. Eu só esperava que, ao sair de lá, algo de fato fosse feito. Depois de um tempo, ela se despediu, prometendo que ia rever os procedimentos de segurança e que conversaria com o segurança. Eu não sabia se realmente acreditava nas promessas dela, mas tinha que fazer o que podia. Ao sair, Caio me olhou, e vi que ainda estava preocupado. Mãe, eu não fiz nada, certo? Ele perguntou, com a voz tremida. Eu o abracei forte e respondi,
você nunca fez, meu amor. Isso não é culpa sua. Nós vamos superar isso juntos. Ao sairmos do mercado, a realidade do que aconteceu ainda pesava. As pessoas ainda nos olhavam, e eu sentia o olhar de alguns me julgando. Mas eu sabia que tinha que continuar lutando. A vida não ia parar por causa daquela situação. E, por mais que a raiva e a dor estivessem presentes, a esperança também começava a brotar. O Caio olhava para mim, e naquele momento, percebi que, enquanto eu estivesse ao lado dele, sempre haveria espaço para a luta e a resistência.